kufamba usiku lokote pele ashia kimutima kwero Ndrilele shisha kufamba usiku lokote pele ashia kimutima kwero Maria Antonia me putate kwa mani makwero Maria Antonia me putate kwa mani makwero Shike wako konta mabara loko tupele Putate kwa mani ngahulwana Ndrilele si wako konta mabara loko tupele Putate kwa mani ngahulwana Maria Antonia me putate kwa mani ngahulwana Yeah, 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 yeah Maria Antonia me putate kwa mani ngahulwana Maria Antonia me putate kwa mani ngahulwana Maria Antonia me putate kwa mani ngahulwana Ni matambo kumweti dovaninga ka stolonista Ujindela swako kunga kumana niskopana na ele shangula ni madamu kumwete Maria louva ninga kastolo nistolo kepako ni madamu kumwete louva ninga kastolo nistolo kamanga na ujindela swako kunga kumana niskopana na ele shangula Senza non ne fosse te, non mi sono una
Nemulsão a rua na corra, gente lá nem você te. Loco veco e que nunca nuanya nunca chongana. Nicola matata macha, o quata Maria, dombe, wadruga machani ho. Onengwa Maria, kune, o quata machani ho. Akune ni mashaka na zebra. Kufamba você com loco de pele, achia que mude maquero. Drelele se já kufamba você com loco de pele, achia que mude maquero. Então me amei, putate kwa mani maquero. Yo Maria, então me amei, putate kwa mani maquero. Leshike wako konta mabara loko tupele, putate kwa mani ngwaulwana. Ndrilele si wako konta mabara loko tupele, putate kwa mani ngwaulwana. Então me amei, putate kwa mani ngwaulwana. Yeah, 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 yeah. Yo Maria, então me amei, putate kwa mani ngwaulwana. Boas tardes a todos. Não sei se temos cá o nosso convidado, já temos cá o nosso convidado especial de honra. Vamos então dar início a esta sessão, agradecendo o arquiteto Remígio por estar aqui conosco e também a arquiteta Jéssica Lage e a Milosa Antónia, quem convidámos para iniciar o debate.
E vamos então dar continuidade. O Remígio estava aí, mas eu já não estou a vê-lo. Remígio? Sim, olá Isabel. Está aqui? Ok. Todos e Tudo todas, bem. sim, estou aqui. Ok, Remígio, sim senhora, obrigadíssima por estar aí, estamos muito felizes. Eu começo por fazer uma breve apresentação do Remígio. O Remígio é o arquiteto moçambicano, fez o curso de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane, hoje é professor na Faculdade de Arquitetura e ensina laboratório e tem trabalhado muito com os seus estudantes, e não só, portanto também em termos de arquiteto, sobre a questão que nos ocupa e que nos ocupa particularmente nesta disciplina que lecionamos aqui, que se chama Qualificação de Subúrbios Habitacionais, que é exatamente aquilo que em Moçambique se chama, e enfim eu discuto um bocadinho o termo, mas de assentamentos informais, não é? Portanto, nós gostamos mais de dizer bairros autoproduzidos, para sublinhar o que os bairros têm e não o que eles não têm. Quando a gente diz informal, estamos a sublinhar o não formal. Mas, portanto, o Remígio tem feito um trabalho muito interessante, com o qual eu sinto uma grande afinidade. E a abordagem que ele faz com os seus estudantes, e nomeadamente neste seu livro de que ele nos virá falar e que deu o nome, não sei se veem, que deu o nome a... Não sei, não estou a ver a minha própria cara, não sei se se vê. Sim, não se vê. Aqui, o livro. Futuros da Mafalala, que é um trabalho desenvolvido com um colega e com estudantes no bairro da Mafalala, que é um dos bairros da periferia de Maputo, e a abordagem que ele tem, considerando 3 cenários, eu vou deixá-lo falar sobre o assunto, mas ela tem grandes afinidades com a abordagem que eu tenho aqui com os meus estudantes e por isso trazê-lo cá. Para além disso, para além dessa abordagem académica e humanista, que tem a ver também com digamos, algum trabalho militante que ele faz a esse nível, tem também trabalho de arquitetura e especificamente no bairro da Mafalala fez o projeto de uma obra que eu acho muito bonita, que é o Museu de Mafalala. Sei que houve uma grande discussão polémica com as cores, mas eu gosto das cores como elas lá estão, não é exatamente aquilo que o arquiteto queria, mas eu acho que são muito interessantes e tem muita força, tem muita vida e a gente precisa é de valorizar a vida. Portanto, pode ter havido um lapso, talvez como o Remígio queria, pudesse ser para nós arquitetos mais no nosso código, mas eu acho que resultou muito bem. Portanto, além disso, tem o seu próprio laboratório de arquitetura. Então, vamos dar a palavra ao Remígio, ter este prazer de ter este jovem arquiteto, jovem para mim, não é? Comparando, é jovem, não é? Também já não é assim tão jovem, mas é jovem. E depois vamos ter connosco a arquiteta Jéssica Lage e a arquiteta Milosa António, que são 2 outras jovens arquitetas, penso que um bocadinho mais jovens que o Remígio, também moçambicanas, e que abrirão o debate através de um pequeno comentário por conhecerem, ou de uma maneira ou de outra, a obra do Remígio mais de perto. Só para enquadrar o Remígio, esta aula enquadra-se, portanto, existe esta sessão que é aberta e depois tem umas sessões que são fechadas, que começou esta manhã e que lançam um exercício prático. E onde estiveram a Jéssica, a Milosa e teve também o arquiteto Moisés, não sei se ele está aqui agora, Moisés Francisco, também da Faculdade de Arquitetura de Maputo, e a falarem do Jorge Dimitrov, portanto é outra realidade, digamos que Mafalala é mais no centro, enfim, em redor da cidade urbanizada, e o Jorge Dimitrov é mais distante. Mas levantaram-se uma série de questões e eu gostava de fazer uma rápida síntese das questões levantadas, porque penso que pode ser interessante o Remígio fazer o cruzamento, que foi, por um lado, e até foi interessante ver o comentário dos alunos, dos estudantes aqui de Portugal, ou de alguns deles, de como é que é possível levantar esta questão, como é que é possível
haver esta realidade imensa de pessoas sem acesso a condições materiais mínimas, quando há tanta riqueza no mundo. Portanto, há aqui uma questão estruturante ou estrutural de desigualdade mundial que está na origem disto tudo e que tem a ver com a economia e tem a ver com a política, em termos globais e em termos nacionais. Mas depois coloca-se aqui a questão também, esta é a realidade, o que fazer? E o que fazer passa pela governação, a articulação entre o poder público e as diversas associações locais, mas onde a academia também tem um papel que pode ser muito importante no sentido de alertar as consciências para esta realidade, que é a realidade no seu país, e eu agora estou a ver aqui também o arquiteto Ilírio Daio de Luanda, a quem eu agradeço estar aqui, também em Luanda ainda com uma dimensão maior, é a realidade maioritária das cidades. Viva, boa tarde. E portanto, refletir sobre o papel do arquiteto e o papel da academia na reflexão sobre estes contextos e sobre como é possível intervir, portanto, sabendo que há um papel do poder público que tem que intervir a uma escala mais abrangente, as grandes infraestruturas, mas depois há um papel das pequenas associações ou ONGs ou as associações locais ou as próprias práticas cotidianas dos moradores, que no fundo são eles que constroem o seu espaço de vida. Como é que é possível melhorar esta realidade, contribuir para que as condições de vida sejam melhores? Penso que são estas, e depois o que fazer, não é? Portanto, é esta a reflexão do Remígio. Penso que o Remígio vai dar seguramente mais achegas muito interessantes para continuar a conversa que iniciámos esta manhã. Obrigada, Remígio, uma vez mais por estar aqui connosco e a palavra é sua. Depois, só para quem não conhece, que não estava na aula de manhã, a Jéssica Lage e a Milosa são membros do projeto África Habitat. O Remígio é um colaborador, já colaborou connosco em algumas discussões em Maputo e eu espero que ainda venha a colaborar mais. Portanto, esta é agora assim uma colaboração assim um bocadinho mais oficial, mas eu espero que ainda venha a colaborar mais. E portanto, a Jéssica e a Milosa, portanto, fazem essa ponte entre a sua experiência e relação pessoal enquanto arquitetas ao nível dos seus mestrados, no caso da Milosa, e de doutoramentos no caso da Jéssica, e também do seu conhecimento do terreno, não é? Portanto, é nesse sentido que elas estão aqui como convidadas para iniciarem o debate depois da apresentação de Remígio. Remígio, não tiro mais tempo, o tempo é todo seu, as palavras são suas, e obrigada uma vez mais por estar aqui connosco. Sim, obrigado, Isabel, pela introdução. Boa tarde a todas e todos. Eu queria saber, estamos aqui com 14h15, queria saber mais ou menos, porque acho que se calhar preparei, não tive muito tempo para preparar, mas talvez tenha aqui podíamos ter mais ou menos o tempo bom, dizer que a apresentação tem uma introdução que vai muito de encontro ao que discutiram de manhã, não sabia desta sessão que fizeram de manhã, mas esta questão que colocaram os estudantes é muito interessante. Eu, na verdade, só venho recolocar a questão, não venho dar uma resposta, porque não tenho, mas acho que essa pergunta é a pergunta-chave, e é uma bonita coincidência que na minha introdução queria falar um pouco sobre isso, né? Mas mais mesmo sobre a pergunta que sobre a resposta. E depois essa era a parte dos olhares, né? Porque hoje o tema é olhares e intervenções. Então tinha essa parte do olhar e depois 5 intervenções diferentes nos bairros. Então queria pedir às debatedoras para ver em que momento me interrompem, se eu me alongar, talvez fazemos a discussão, não vemos todas as intervenções, fazemos a discussão no meio, né? Uhum. Mas, Remígio, só para dar uma ideia, sim, são 2h15, 2h15 aí em Maputo, aqui isso é 1h15, supostamente a aula é até à 1h30, às 2h30, peço desculpa, portanto 3h30 aí, mas pode sempre, e prolonga sempre um bocado, portanto queremos ouvi-lo, tá bom? Sim. Ok, tá bom, sim, eu tenho uma agenda, não muito depois, mas sim, acho que vai dar então. Ok, tá bom, sim, vou começar então com a introdução. Deixa eu ver aqui, share screen. Pode partilhar, eu já pus para partilhar. Sim, sim, então eu vou partilhar, ou seja, estou a partilhar agora com
como disse, fazer uma pequena introdução de onde surge o nosso interesse neste tema, antes de falar das intervenções, né? Uhum. As intervenções, como disse, temos escolhi 5 que temos feito neste ambiente das margens urbanas, e então trago um olhar que é mais ou menos o olhar que guia essas intervenções, né? Então, começar por né, apresentar o problema, que acho que muito bem, já na introdução a Isabel mencionou. Vemos aqui uma foto do bairro da Mafalala, para quem não conhece, uma foto aérea, o bairro da Mafalala aqui, aqui à frente. Depois temos aí mais para trás a chamada cidade, sei lá, chamava Cimento, Formal, muitas vezes só a cidade, como se o resto não fosse cidade. Boa tarde, professor. Sim, e mais lá ao fundo vemos a Bahia, né, o mar, que obviamente tem uma influência bastante grande nesta morfologia urbana. Então, eu gostava de dizer, por que nos interessa este assunto das margens urbanas? Acho que pode haver muitos interesses, e não é só um interesse, e os vários interesses, obviamente, que intersetam-se. Então, como dizia, esta é a parte dos olhares. Acho que pode haver, como disse, várias razões de por que este assunto das margens urbanas é um assunto que merece ser discutido, estudado. Mas, em essência, na nossa perspectiva, como arquitetos, é porque há um problema. Há um problema, e é um problema bastante sério. Então, essa é a principal razão, e deve ser sempre considerada a primeira razão, sob o ponto de vista mesmo ético, de por que é que estamos a estudar estas margens urbanas, né? Poderia, como disse, haver vários, porque temos que gerir estas margens, então há entidades responsáveis dessa gestão, porque temos que estudar, é a vocação da academia, por exemplo, então temos que fazer estudos sobre as margens urbanas, porque há oportunidades de negócio nas margens urbanas, então o setor privado sempre busca explorar estas oportunidades. Há responsabilidade social de doadores, de agentes, parceiros de desenvolvimento, que também tem um papel a jogar nestas margens urbanas. Então, cada um desses stakeholders, né, atores, e muitos outros que nem estão aqui, isto é só um rápido overview, cada um deles tem a sua razão de por que está a estudar as margens urbanas. Mas, na nossa opinião, como arquitetos que temos feito esses trabalhos que eu vou mostrar a seguir, essas todas as razões são aplicáveis, mas há uma razão subjacente, é que há um problema. Esse problema, como disse, foi identificado aí na introdução e na sessão matinal. Vou mostrar algumas rápidas imagens só para sumarizar. Mas um princípio importante deste escritor argentino, e ainda bem que a Isabel mencionou esta vertente humanista da nossa abordagem à arquitetura e à vida em geral, ele diz que não se resolve os problemas quando se quer, mas sim quando se compreende eles na sua última raiz, né? Então, não é por mera vontade. A vontade é importante, mas não é suficiente para resolver um problema. É preciso compreender as raízes mais profundas desse problema. Então, uma das coisas é realmente identificar essas margens urbanas como um reflexo de uma sociedade, e acho que foi isso que se disse antes. As margens urbanas não são acidentais, elas são simplesmente o reflexo da sociedade que a construiu, né? E que nela habita. Então, não compreender mais profundamente a sociedade e tentar como que atacar os sintomas pode ser uma atitude ingênua, e é aí que se diferencia um pouco as soluções técnicas das soluções não técnicas. Nós todos somos arquitetos, estudantes de arquitetura, e, portanto, temos um leque vasto de conhecimento técnico, mas acho que a principal mensagem que queria trazer é exatamente de que essas soluções técnicas não são suficientes se não há, em paralelo, soluções não técnicas.
que aí é onde vem a grande dúvida do que elas serão, né? Mas voltando um pouco ao problema, para descrever um pouco o problema, como disse, precisamos de conhecê-lo na sua última raiz, e aqui estou a falar do problema social e não de nenhuma forma do problema formal ou urbano e tal. Trago aqui só imagens meio muito de exemplo, de metáfora, né, de fazer uma metáfora do problema. Temos estes prédios que estão a ser construídos naquela parte mais na cidade, na parte mais formal da cidade, assim, com lindas imagens, renderings, que costumam ser bastante utilizados para ajudar na comercialização, tanto para os clientes públicos como os clientes privados, indivíduos e o coletivo. E nós, como nas aulas, às vezes levamos os estudantes a visitar esses prédios e como objeto de estudo, compreender tecnologias, formas de construção, estrutura, infraestrutura, etc. E, logicamente, é bastante impressionante visitar estes edifícios. Os estudantes ficam normalmente bastante impressionados. A vista que se tem desses prédios, a zona das cidades onde elas estão, esses prédios estão, também são bastante impressionantes. Vemos aqui, este prédio está mais ou menos perto de um jardim bastante conhecido, tem aqui as grandes avenidas arborizadas, etc, etc. Acho que não preciso me alongar em descrever, todos conhecemos. E também impressionante, obviamente, é o custo de um apartamento num desses prédios, né? Este valor está desatualizado, como disse, alguns subsídios desta apresentação já têm algum tempo, estão ligeiramente desatualizados, mas não é absurdo dizer que $500 mil pode ser o custo de um apartamento num desses prédios. E depois temos a escassos quilómetros, nós estamos a falar de uma zona rural muito distante, longe do desenvolvimento, estamos a falar talvez de 4, 5 quilômetros. Temos os nossos chamados bairros, margens urbanas, assentamentos informais, como o nome que quiser se dar, onde, por exemplo, uma casa pode sofrer inundações a cada vez que chove. Não são inundações que ocorrem assim, eventos extremos, chamados de eventos extremos, de 10 em 10 anos, é uma cheia, não. Basta chover, há vários sítios da cidade onde as casas ficam completamente inundadas. Esta, em particular, por exemplo, está ao lado da lixeira do Leno, que vemos ali, não é uma montanha de formação natural, é uma lixeira que, ao longo dos anos, acumulou bastante lixo, obviamente, e está rodeada de áreas residenciais, que estão às tais margens urbanas. O custo de uma casa nessas condições, talvez $1.500. Então, estamos a falar de diferenças muito grandes. E acho que os estudantes perguntaram de manhã como é que é possível duas famílias, duas casas separadas por 4, 5, 6 quilômetros terem uma diferença tão grande de condições. Curiosamente, ambas têm água, mas é isso que eu dizia, não há muitas palavras para tentar explicar, acho que é uma coisa que temos que ir conversando, mas eu trago também a mesma pergunta, como é que é possível uma sociedade tolerar uma situação destas? E claro que é isso que depois vem produzir as nossas cidades, em boa medida. Certamente não será o único fator que produz a cidade, mas essas diferenças sociais têm ramificações em todos os aspectos da produção da cidade, do que é a cidade, né? Então, já transferindo passando, né, para a parte mais das intervenções, esta dúvida, né? As soluções técnicas, na minha opinião, estão bastante adiantadas, temos muitas, essas que pus aqui só são algumas que hei de falar na parte das intervenções, mas são coisas comuns para nós, arquitetos, estamos sempre a falar delas, criar espaço público, reciclar plástico, portanto, criar espaços inspiradores. Bom, há um leque muito vasto, infinito, de soluções técnicas. Talvez o que está-nos a faltar um pouco seja uma compreensão e uma discussão mais elaborada sobre as questões não técnicas, que também já fogem ao nosso campo de arquitetos, porque somos arquitetos, somos especialistas e somos técnicos, no final das contas, não somos também outras coisas, somos pessoas, seres humanos,
mas estamos aqui como técnicos, né? Mas a nossa opinião, na nossa forma de fazer arquitetura, sempre está no background, né? É como um pano de fundo, estas questões não técnicas, que no fundo acabam sendo questões éticas, se explorarmos um bocadinho. Então, esse é mais ou menos o background da nossa intervenção, que não é única, é bastante influenciada por várias entidades. Acho que a própria Faculdade de Arquitetura, os professores ou seja, os professores que fundaram a faculdade e foram os primeiros professores, sempre incutiram em nós esta sensibilidade ética que vai para além dos aspectos técnicos. Sim, então aqui eu ia passar para falar das intervenções. Não sei, era uma oportunidade das debatadoras, não sei se há alguma questão ou seguimos adiante. Talvez eu diria, mas se a Jéssica e a Milusa quiserem colocar alguma questão, podem. Mas se não, eu diria que era bom o Remígio avançar e depois no final elas juntam as perguntas todas, as questões todas. Parece bem? Concordo, professora. Ok, obrigada. Ok, então peço só um momento. Ok, sim, vou voltar a partilhar agora o screen todo. Então, as intervenções, vou estar a saltar um pouco aqui de pasta em pasta. Então, agora eu vou partilhar todo o screen. Ok, a ver se eu... Ok, bom, acredito que vem agora vem esta fotografia. Então, como disse, são 5 intervenções. A primeira que iria falar é sobre dos cenários, os futuros, chamados futuros da Mafalala, que é basicamente uma exploração é um trabalho de imaginar como é que seria o futuro mediante diversas abordagens sociais, abordagens que a sociedade como um todo decida tomar, seja as diferentes partes da sociedade, como falamos, seja o município, os próprios residentes, bom, todos os parceiros que falamos antes, né? Então, são desenvolvidos 3 cenários que estão aqui, o da direita em cima e os 2 de baixo, baseados numa situação atual. Todos esses cenários foram, portanto, assim, foi feita uma abstração dos cenários em formato de maquete, que é para tirar todos os elementos subjetivos e tentar trazer os elementos mais importantes para esse debate, né? É basicamente um projeto de debate para produzir debate arquitetônico. Então, esse é o cenário atual, é um terreno de 100 por 100 metros bom, é um pedaço escolhido mais ou menos ao calha no bairro da Mafalala. Esta, então, é a situação atual. Aqui temos a situação que denominamos crescimento não regulado. E depois aqui, na esquerda, em baixo, temos a situação que denominamos, portanto, um crescimento ou uma requalificação extrema, uma requalificação extrema, por assim dizer. E aqui uma requalificação, um crescimento consciente do contexto. Podemos ver desde já algumas características superficiais. Bom, não vamos ter tempo de entrar em todos os detalhes, mas há algumas características que pode-se ver aqui. Por exemplo, há obviamente um desaparecimento do espaço público, do primeiro cenário, do cenário atual para o primeiro cenário, desaparecimento do espaço público e ocupação por edifícios, né? Também há um desaparecimento da vegetação, praticamente só ficou uma única árvore neste cenário. E começam a surgir cada vez mais edifícios de vários pisos, que é uma coisa que na Mafalala ainda há pouco
são a maior parte edifícios de um piso, começamos a ver aqui edifícios de vários pisos. Então, aumenta bastante a densidade e de uma forma chamada, é o cenário mesmo do crescimento não regulado, é de uma forma descontrolada, que é, na verdade, o cenário mais parecido ao cenário atual, que, ou seja, faz-nos pensar que este cenário atual é um cenário de crescimento, já é também um cenário de crescimento não regulado, um crescimento descontrolado e não regido por nenhuma regra, que gerou esta situação atual e, levada ao extremo, iria dar esta situação aqui do primeiro cenário. Depois, uma abordagem bastante comum para tentar mitigar o problema é esta abordagem do crescimento da intervenção extrema, em que vemos aqui, portanto, uma intervenção muito baseada em vias convencionais da cidade formal, que obviamente com muitos carros, que há aqui muito mais carros, edifícios chamados de habitação social, que de social às vezes tem pouco, em altura, talvez 4, talvez 6 andares, e que não levam muito em consideração o contexto pré-existente, é uma espécie de tábua rasa, né? E, curiosamente, o que sempre acontece, e está-se a falar muito nestes tempos de Maputo, da town, sempre vai ressurgindo a informalidade, a chamada informalidade, está aqui representada por estes pequenos edifícios. Então, parece que quando fazemos essas grandes e drásticas intervenções, a tal informalidade que gerou a situação atual sempre acaba voltando, porque essas intervenções não tomam em consideração os fatores que produzem estes pequenos edifícios informais, né? O pequeno salão de cabeleireiro, o serralheiro lá nos fundos e várias outras destas atividades. O terceiro cenário é o cenário de intervenção consciente do contexto. Vemos aqui algumas características também preliminares. Como disse, não vamos poder entrar em todos os detalhes, para isso sugiro ler o livro. Mas temos, por exemplo, aqui essas 3 casas e esta quarta casa estão na situação atual. Então, isto, por exemplo, estava aqui para representar a importância de preservar o património, num cenário destes, de situação atual, escolher, ver quais são os edifícios que merecem ser salvaguardados e mantê-los. Vê-se aqui também uma grande diversidade, que é uma coisa muito característica, como vem aqui no cenário atual. Vemos uma grande diversidade de tipologias, não há só um tipo de casa, não há um estilo de arquitetura, há vários estilos, há várias soluções. Então, temos bandas contínuas, temos casas isoladas, temos blocos assim perimetrais, temos edifícios que têm espaços comunitários, por exemplo, de sanitários comunitários, e etc. Várias soluções. Então, essa diversidade... E temos aqui um ícone, um edifício icônico no meio do cenário, e um pouco também inspirou, tem a ver com edifícios como o Museu da Mafalala, que eu vou falar a seguir, né? Então, basicamente, temos aqui uma grande diversidade portanto, diversidade de tipologias, de formas, de estilos arquitetônicos. Achamos isso, estilos arquitetônicos e construtivos. Achamos isso bastante importante. Não existe uma medida para tudo, né? É importante preservar esta diversidade que vemos hoje nos nossos bairros. Pronto. Esta era a essência portanto, dos cenários. Acho que o resto das imagens é mais para desenvolver alguns aspectos. Uma coisa que sempre fazemos é observar esses bairros. Há muita coisa a se extrair das margens urbanas que podem inspirar a arquitetura. São as chamadas referências que muito usamos nos âmbitos das faculdades. Mas estas referências temos muitas se soubermos ver a arquitetura. Então, temos no bairro da Mafalala vários ambientes destes, bastante engraçados até. Temos aqui o uso das varandas. Esta é uma foto aérea da situação atual que falava, por exemplo, com aquelas 4 casas que têm um valor patrimonial, não só o material, mas também as pessoas que residiram nela.
agora não me recordo exatamente, mas há toda uma história no Bairro da Mafalala das pessoas que viveram nessas casas, de como isso contribuiu para a independência de Moçambique do regime colonial português. E estas casas formam esta praça, que temos aqui com uma árvore bastante frondosa. Praça, quem diz praça, né, é um pequeno espaço comunitário. E aqui vemos a abstração, a maquete, desculpa, sim, a abstração em maquete dos elementos essenciais deste espaço, como ele está hoje. Mais algumas características, de novo, a precariedade da construção, mas ao mesmo tempo a solidariedade, por exemplo, a criança que os idosos a cuidarem das crianças, é como várias grandes famílias alargadas que permitem, com esta solidariedade, que é um valor não é um valor muito apreciado hoje em dia, mas esta solidariedade é um aspecto importante. Costuma-se dizer que o povo moçambicano é um povo irmão. Acho que já quando os portugueses chegaram, chamaram de terra da boa gente. E isso continua ainda bastante visível nestas margens urbanas. E é o que permite ainda, apesar da precariedade, permite continuar-se a manter um nível de vida mínimo. Pronto, mais alguns exemplos de espaços que existem aí como vai se descobrindo e que podem inspirar a arquitetura do lugar. Esta é a praça que eu falava com uma das casas importantes. E este é, portanto, o primeiro cenário do crescimento não regulado. Cada um dos cenários está inspirado num exemplo, não é algo que nunca aconteceu, são coisas que já aconteceram. E o exemplo do cenário 1, né, o crescimento não regulado, encontra-se em Antananarivo, né, a capital de Madagascar. Tem lá um assentamento informal com características muito similares ao do nosso cenário de crescimento não regulado. Em que, obviamente, drenagem, saneamento, abastecimento de água, tudo isso é um problema muitas vezes pior do que nós temos e já é um problema sério. A precariedade é ainda mais acentuada. E vemos aqui esta foto aérea desse bairro na capital de Madagascar, em que custa imaginar, temos aqui, se observar, temos aqui edifícios de 4 pisos, todos colados uns aos outros, realmente, e ao lado de um curso de água. Então é possível imaginar as incríveis condições de vida destas pessoas. O cenário seguinte é o cenário da intervenção radical, em que, como disse, está muito baseado no carro. Temos intervenções que fazem tábua rasa ao contexto anterior. E o exemplo disso é em Alexandra, uma zona em Joanesburgo, na África do Sul, onde, por intervenção governamental, eliminou-se assentamentos informais que existiam e construiu-se lá, portanto, estes prédios, numa tentativa de resolver o problema da indignidade e da fraca qualidade de vida nestas margens urbanas. Curiosamente, de novo, é o que dizia, voltam a surgir, o assentamento informal volta a ocupar os espaços livres no meio da tentativa de requalificar, de melhorar. E também vemos bastantes carros e uma circulação muito baseada no carro, né? Inclusive as vedações, isso é uma coisa que não existe muito nos assentamentos informais. Uma foto aérea. E o terceiro e último cenário é o cenário que descrevia, da intervenção consciente do contexto. É um cenário que, por exemplo, procura preservar mais ou menos as vias existentes
faz um alargamento mínimo para que possam passar carros de emergência, né, de serviços públicos, e um e outro carro, né, privado para as áreas residenciais, mas mantém mais ou menos o layout, mantém essa memória do como é que era o bairro antes deste tipo de intervenções. E reforça a infraestrutura ecológica, plantando mais árvores e criando bacias de retenção. E como disse, temos aqui um ícone no meio de várias outras tipologias, esta diversidade de tipologias, mantendo os edifícios históricos dentro do seu contexto. Esta é a mesma maquete, vista de forma em ângulo, né? Curiosamente, entre vários, quando estávamos neste processo de procurar os exemplos para o cenário 3, fomos encontrá-los mais perto do que esperávamos, naquela zona perimetral entre no início do bairro de Xamanculo e fim do bairro Alto Maé, perto da Avenida Maringuabi. São detalhes que, para quem não está em Maputo, não está familiarizado, mas vimos aí também, apesar de problemas que são típicos dos outros dois cenários, por exemplo, muitos carros e construção informal, há também aspectos típicos de uma intervenção mais consciente do contexto e, por exemplo, a diversidade de tipologias e a escala, uma maior densidade, mas mantendo uma escala bastante residencial, integrando comércio no piso térreo, entre outros aspectos. Então, e inclusive o desenho arquitetônico com elementos que fazem parte do imaginário e daquilo que normalmente a sociedade vê como algo bonito, né? Não como vimos no caso de Joanesburgo, em que há muito pouca referência a elementos que são esteticamente reconhecidos. Não são estéticos para os arquitetos, são estéticos para as pessoas para a cultura local, né? Bom, eu aqui vinha alguns outros exemplos, mas vou então passar, já acho que os cenários ficaram explicados. Só mais uma coisa que queria dizer, que parece-me talvez importante, voltando, era sobre o facto da ocupação. Uma coisa importante nestes cenários é que os 3 cenários imaginados têm um coeficiente de ocupação do solo de 100%, equivalente a 1. Ou seja, a quantidade de metros quadrados que está construída é igual para os 3 cenários. É igual e corresponde à área do terreno. É um terreno de 100%, e há 100% metros quadrados construídos. Então, isso é importante destacar este ponto, porque mostra que há diferentes formas de fazer a mesma coisa, porque, no fundo, os 3 cenários têm exatamente a mesma quantidade de metros quadrados, o que significa que provavelmente podem receber o mesmo número de pessoas, mas são formas completamente diferentes, com vantagens e desvantagens muito diferentes. Então, se elas, no fundo, são iguais nesse aspecto da densidade, do número de metros quadrados construídos, provavelmente, em termos de custo, claro que não é tão linear, há muitas nuances, mas podíamos, genericamente, dizer que os custos não seriam muito diferentes. Então, logo vem a pergunta de por que não escolheríamos aquele que é o melhor cenário, mais consciente do contexto, por que deixaríamos as coisas, por exemplo, chegar ao ponto em que chegaram em Madagascar, ou chegar ao ponto em que chegaram em Joanesburgo, na África do Sul, né? Por que não reinventar este futuro, se ele, na verdade, não é tão diferente do futuro para o qual estamos a caminhar? Correto. Então, passaria ao museu. Passaria a falar um pouco mais, espero mais rapidamente, do museu Mafalala. Então, o museu é um pouco bom, as outras todas as intervenções, na verdade, que vou mostrar são aspectos, são
são expressões das ideias que estão ali no Futuros da Mafalala. Então, este seria, por exemplo, um dos ícones que falava do cenário 3, o cenário conhecendo o contexto, que é ter alguns edifícios que não são residenciais, são edifícios de serviços, de equipamentos públicos, com certa que se simbolizam coisas. Então, talvez nada melhor do que um desses edifícios ser o próprio Museu Mafalala. A arquitetura do museu basicamente tem duas grandes, adotou duas grandes estratégias. Uma foi ser o mais racional possível em termos de ocupação de um terreno que era muito pequeno, 13 por 15 metros. Portanto, os espaços de interior, a funcionalidade, a ventilação, todos os aspectos funcionais são o mais racional e econômico possível. Ou seja, não há grandes gestos, não há grandes... não há desperdício, por assim dizer, tanto de espaço como de economia, de meios, etc. Essa é uma dimensão. E a outra é a dimensão mais estética, que basicamente procurou no bairro da Mafalala, na história da Mafalala, procurou os elementos que marcam este contexto e tentou incorporá-los na arquitetura do edifício. É preciso dizer que basicamente o museu é o fim do tour, do Mafalala Walking Tour, que é um tour que se faz, que a Iverca, a Associação Iverca, que é a principal promotora do museu, eles fazem esse tour pelo bairro, e esse tour, um dos elementos do tour é o museu, e o museu tenta ser um pouco, então, esse reflexo do que se diz e do que se experimenta no Mafalala Walking Tours da Associação Iverca. Por dentro, este é o ambiente, tem mais detalhes, é menos austero que a fachada exterior. Então, aqui ia falar então rapidamente de alguns desses elementos que foram observados no bairro e que depois foram tentados, foi-se uma tradução para esses elementos na arquitetura do edifício. Um dos primeiros, este mapa, peço desculpa aos autores, faltou colocar aqui a referência, mas foi produzida também em Portugal, pelo arquiteto Nuno. Então, este mapa mostra uma divisão entre a tal cidade, já desde épocas coloniais, entre a tal cidade cimento e as margens, as chamadas margens urbanas aqui hoje. Então, esta distinção participa muito da história de Moçambique como um todo, da história da cidade e da história do bairro. Então, ela foi, desde o início, guiou a arquitetura nesta ideia de mostrar a diferença entre a cidade de cimento e a cidade de chapa, ou a cidade de zinco, né? A cidade ou a cidade de caniço também, os materiais não nobres. Então, isso desde o início, procuramos esteticamente refletir esta dialética entre o colonial mais sólido, o cimento, e a parte mais o metal, né? Aqui só, de novo, passeando pelo bairro, esta é mais uma foto tirada nas ruas da Mafalala. Vê-se vários elementos que depois vêm aparecer na arquitetura, como disse, essa textura da chapa, que no projeto não era para estar não estava tão regular como no edifício, como foi possível depois construir, mas vemos essa relação entre o cimento e o zinco, vemos o uso que se faz desses espaços públicos chamados baraza, que vem do Swahili, e há uma forte influência Swahili no bairro da Mafalala. Então temos aqui uma chamada baraza, um banco que está virado ao público, que serve várias atividades. Vemos também ali ao fundo um beco, né, essas pequenas, nem pode se chamar de ruas,
mas que são muito importantes na circulação. Também tem muitos problemas. Ou seja, formalmente são interessantes, mas claro que tem muitos problemas de circulação, de segurança, de higiene pública, etc. Mas em termos formais, da qualidade espacial, esta transição de um beco para um espaço público pequeno é uma característica importante do bairro, que também apareceu no museu. Aqui vemos mais algumas imagens, estou a passar um pouco mais rápido. Como falei, o museu é propriedade da Associação Iverca. Ele já, desde muito antes da existência do museu, vem fazendo um trabalho impressionante no bairro, incluindo murais, atividades artísticas, atividades educacionais. E são, de novo, essas atividades que depois vêm encontrar no museu um espaço para poderem realizar-se de forma com melhores condições e, portanto, que influenciaram bastante o nosso projeto. Sem estas atividades, sem a existência da Iverca a puxar a arquitetura para estas soluções, não teria sido possível. Diz-se que os bons projetos metade dos bons projetos são feitos pelo cliente. Então, este acho que é um excelente exemplo de um projeto que é 50% dos arquitetos e 50% pela forma de ser e estar dos clientes. Aqui vemos a inserção do edifício na sua envolvente. Falar um pouco rapidamente desses aspectos, como o beco, por exemplo, e a sua espacialidade, que depois aparece no museu com uma escala duplicada, com uma dupla altura, mas ainda bastante estreito. E, curiosamente, vemos de novo lá ao fundo, a foto não mostra muito bem, mas quando se está no edifício, vê-se muito bem, de novo, a dialética entre a margem urbana e lá ao fundo a grande cidade a qual se aspira, com a qual se sonha, né? E as desigualdades que vínhamos falando, é como se elas estivessem aqui comprimidas foi feita uma compressão nesses 90 centímetros daquela diferença social que falei no início. Temos esses espaços comunitários, mais um aqui, que estão assim perdidos entre aspas, no meio do bairro, e os becos do edifício também vêm dar nesses espaços com um elemento verde. Temos, como falamos do zinco, da madeira e zinco. Na verdade, não é só o zinco, é madeira e zinco. Então, também o edifício tem esta ideia do zinco por fora e a madeira por dentro, de uma forma reinterpretada e mais nobre, para mostrarmos que estes materiais, que muitas vezes são associados a fracas condições ou a precariedade, eles podem ainda vir a ser reinterpretados de uma forma a ter uma presença no futuro, né? Vemos também padrões árabes, ou de influência árabe, influência swahili, como falei. Por exemplo, esta é uma porta, das quais existem várias no bairro, com este padrão bastante rico e, por sinal, muito difícil de construir. Sempre me pergunto como é que eles conseguiram fazer isto em metal, como é que conseguiram dar este grande detalhe a este elemento, né? Então, são esse tipo de coisas que, ao se visitar, ao se passear no bairro, primeiro dá uma grande pena do seu iminente desaparecimento, mas também procuramos ir refletindo na arquitetura do museu, com detalhes importantes, assim, mais técnicos, por exemplo, que é colocar esta grelha na face da parede e não como uma janela, mas mais como uma desmaterialização. É uma parede que era opaca e aqui ficou desmaterializada, mas todos os elementos estão na mesma face. São reinterpretações deste tipo de observações que se faz lá no bairro da Mafalala. Bom, aqui são mais alguns. Falta este, que era a brasa. Temos aqui, portanto, já tinha falado da brasa e acho que é um dos grandes sucessos do edifício. É como ele recua em relação à rua e cede este espaço para o público, e o público tem feito todo tipo de uso desse espaço
Então, é mais um gesto importantíssimo que o museu faz e que a Iverca que demonstra, né, os princípios e as intenções da Iverca, que é essa ação, esse gesto de ceder num terreno muito pequeno, como disse, 13 por 15 metros, ceder 2,5 metros de um lado e 1,5 metro do outro ao público, é um gesto bastante importante e que teve bastante sucesso hoje em dia. Essa chamada baraza é usada de todo tipo de formas, até às vezes é salão de cabeleireiro, é palco para atuações, as crianças estão sempre lá a brincar, etc, etc. Bom, aqui eram só alguns esboços iniciais que mostravam tentativas iniciais de criar esta separação entre o zinco e o cimento. E mais alguns aspectos do projeto, por exemplo, como falava da intenção de refletir aquela textura da chapa, de chapas sobrepostas que vê-se tanto no bairro, umas horizontais de diferentes cores, outras verticais, etc. Né? Então, de novo, só para sumarizar, a arquitetura nasce da arquitetura, né? Os aspectos visuais formais nascem muito só de uma observação daquilo que já existe num bairro que sempre se fala com conotações negativas, mas que se observarmos de forma diferente, podemos, portanto, ver qualidades bastante boas e tentar reinterpretar essas qualidades na requalificação do bairro. No fim, bom, era só aqui para falar daquela componente racional que mencionei no início. É um edifício bastante simples, são três volumes, 3 blocos, o mais quadrado possível. Tem no piso térreo, tem todos os espaços de exposição típicos do museu, uma sala de exposição temporária e outra permanente, e uma recepção e aquele espaço público que falamos antes, e depois os becos que acedem a esse espaço posterior para a realização de todo tipo de atividades que a Iverca costuma fazer. Por cima temos alguns, são algumas residências culturais e artísticas, basicamente para ajudar a produzir renda, porque a Iverca vive, obviamente, destas atividades culturais. Então, a possibilidade de ter hóspedes ajuda na manutenção do edifício e tudo mais. Correto. Muito bem. 15 horas. Podemos ficar por aqui, talvez, Remígio? Pode ser. Pode ser. Mas se quiser fechar, não quero interrompê-lo, pensei que era isso. Não, deixa-me então em 2 minutos só mostrar. Sim, claro que sim. Vão ser mesmo só 2 minutos. Temos aqui um workshop que fizemos. Ok. De novo, interpreta estas questões que falamos nos futuros da Mafalala, em que havia uma casa que estava já a ocupar espaço público, estava a invadir a rua, que é o que acontece no crescimento não regulado. Então, foi oferecida à família uma nova vedação, num intercâmbio com estudantes. Devo referenciar a participação do arquiteto Johan Motelson nestas atividades de uma faculdade dinamarquesa, com a qual colaborou a nossa faculdade. Então, vemos aqui, mais uma vez, os mesmos princípios, a base, e com materiais bastante simples, procurar formalizar este limite para que estas casas não comecem a invadir e a fazer as ruas que antes tinham 6 metros, ficarem ruas de 1 metro, e criar todos aqueles problemas que vimos antes. Outro workshop realizado desta feita no bairro da Machaquén, no mesmo modelo, com, de novo, reinterpretação de materiais, que é um aspecto que já tinha falado. Neste caso, a temática era o plástico. Então, enchemos garrafas de 5 litros de plástico com betão,
a fazer estes elementos para procurar um arranjo paisagístico. E o arquiteto Johan promove o uso de plástico, elaborar barrotes, estrutura de cobertura em plástico. Vemos aqui de novo a intercâmbio entre estudantes e professores das duas faculdades para criar este espaço público. Era basicamente uma reabilitação de uma fontenária que estava em ruínas e produzir fazer esta pequena cobertura e fechar a bacia da fontenária para que ficasse um banco. É curioso que nós achamos que isto seria uma instalação temporária. Isto foi em 2019 que foi feito, e semana passada finalmente foram roubadas estas correntes, que era algo que nós esperávamos que, como sendo uma instalação temporária, aconteceria talvez na primeira ou segunda semana. Mas a verdade é que a qualidade do espaço gerado é tão importante por escassez desse tipo de espaços nos bairros. Hoje em dia, por exemplo, há reuniões aqui no quarteirão em que o chefe senta no seu trono, na sua poltrona, o chefe do quarteirão, e depois as pessoas que participam da reunião sentam-se ao seu redor e ficou uma espécie de um pódio para realizar esse tipo de reuniões. Também há muitas crianças que costumam fazer TPC na sombra deste espaço. TPC, trabalho de casa. E outra consequência é que há uma grande manutenção. Agora as pessoas sempre vão limpando esta zona à volta, não permitem que ela fique suja, né? Então, a verdade é que semana passada, quando roubaram as correntes, infelizmente, não deu para pôr aqui uma foto de como ficou, mas a cobertura caiu um bocado. E nós queríamos já demolir, que era sempre o plano, e o secretário do bairro, que é novo, encontrou a infraestrutura já lá. Ele proibiu, disse que devemos reabilitar e, em nenhum momento, considerar demolir a infraestrutura, né? Então, estamos neste momento nesse processo de procurar fundos para fazer uma pequena reabilitação, mas mostra a importância destas pequenas intervenções no bairro. Bom, queria falar um pouco sobre o mapeamento, mas acho que seria mudar muito do assunto, mas é uma coisa que também temos feito, há uma importância grande de... Remígio, força, fale no mapeamento, fale, é melhor. Sim, há uma importância grande de mapear estes bairros de novo, porque eles são omissos, praticamente não há muita informação, mesmo os planos urbanos que vamos fazendo, os instrumentos de ordenamento, etc., muitas vezes não tem uma base de informação detalhada sobre esses bairros. Então, basicamente, temos tentado, através de uma associação sem fins lucrativos, temos tentado, portanto, fazer essas atividades de enriquecer os mapas que existem. Vemos aqui um mapa do Ministério da Cultura, bastante incompleto em termos de número de casas de madeira e zinco patrimoniais, e um levantamento depois que fizemos de mais de 300 edifícios que podiam ser classificados, pelo menos a nível do bairro e se calhar a nível municipal. É um trabalho de reconhecer esta existência destes bairros, e tentamos sempre fazer isso através de formação das pessoas que estão a residir, de modo que elas próprias sejam crowdsourcing, as próprias pessoas possam, em vez de ceder os seus dados a Facebook, e ir cedendo os dados a uma plataforma de dados abertos que ajude no desenvolvimento destas margens urbanas. Correto. Pode ser, Isabel, suficiente. Se quiser... Não, eram essas 5 intervenções que queria demonstrar. Então, acho que podemos dar um espaço também a... Ok, então, e no final o Remígio, se quiser completar alguma ideia completa, certo? Vamos, eu percebi que o Remígio está com um problema de horas, não é? Portanto, tem um limite. Não tem? Sim, okay. Tem um limite para lá do nosso combinado, mas dentro do combinado está tudo bem. Ok, está bom, está certo. Bom, então vamos agora dar a palavra. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito ao Remígio pela apresentação muito pedagógica e muito, um grande contributo para a reflexão que pretendemos fazer, quer na disciplina, quer no projeto África Habitat. Por isso, muito obrigada por trazer essa construção
que eu acho que o Remígio vem fazendo da reflexão sobre esta realidade e o papel do arquiteto nesta realidade, que é no fundo o que está por trás da sua apresentação. E então eu passava, não quero perder mais tempo com as minhas palavras, e passava a palavra à Jéssica Lage, que vai ser a primeira pessoa a lançar o debate. Arquiteta Jéssica Lage, muito obrigada por estar aqui connosco, desde há bocadinho de manhã. E então, primeiro comentário da Jéssica em relação à apresentação do arquiteto Remígio, que reflexões é que queres sublinhar? Boa tarde. Em primeiro lugar, e mais uma vez, gostava de agradecer à professora Isabel Raposo pelo convite em participar neste ciclo de conversas sobre os olhares e intervenções nas margens urbanas e, sobretudo, pela oportunidade de fazer parte do projeto África Habitat. Em segundo, pela oportunidade de assistir à excelente apresentação e, ainda mais importante, do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Remígio, que é colega e que também, felizmente, posso chamar de amigo. É interessante ver e acompanhar o percurso dele desde a altura de colegas de escola, depois de faculdade, como humanista, ativista comunitário, como arquiteto e planificador físico, formado na nossa faculdade, e a trabalhar não só em escritório, mas também a repensar no papel social do arquiteto a partir de iniciativas que aqui foram mostradas nos cenários de desenvolvimento urbano nas margens que aqui dizemos, como a construção do museu, a iniciativa Mapeando o Meu Bairro, que se mostra também de grande importância, e até como professor, que de certeza deve estar a introduzir outro tipo de dimensões humanas, comunitárias e sociais que às vezes faltam um bocado na visão, talvez não dos nossos docentes só, mas nos nossos profissionais. Foi-me incumbido o papel a mim e a Milosa de provocar um debate com o Remígio e com os demais participantes e estudantes que aqui estão. Lembro-me de ter procurado algum tipo de referência sobre o que era isso ser debatedora, e fui ver, por exemplo, acompanhei o ciclo de conversas sobre Luanda com o Paulo Moreira e com o Ilídio que aqui está. Pensei em ir buscar algum tipo de como fazer este debate, e acho que se o estudante e a professora ainda se lembram, foi um debate aceso, bastante bom, sobretudo por também algumas divergências, que é sempre importante, de opiniões ou visões que o Paulo e o Ilídio e também a Ângela Mingas tinham, coisa que felizmente ou infelizmente não é o caso de hoje. Quer dizer, não sei, pode ser que a Milosa também possa trazer outro tipo de inputs e opiniões diferentes para a conversa. Mas sendo assim, tenho que parabenizar as iniciativas, vão completamente de acordo com o que eu, como arquiteta planificadora física e sobretudo investigadora, com foco sobre os assentamentos autoproduzidos, penso e acredito, e que é com base nestas discussões todas, debates e reflexões sobre as condições existentes nestas áreas, não só da parte das carências urbanas e habitacionais e os problemas socioeconómicos e políticos que o nosso país tem e que a população também enfrenta, mas também pelo outro olhar, nos aspectos bons, e digo bons naquilo que acho que todos devíamos almejar encontrar, comunidades e espaços desenvolvidos por esta produção social do habitat, construídos por um lado pela necessidade de adaptação, aproveitamento de espaço, contenção de custos e também criatividade. Não são palavras minhas, são bastante utilizadas, mas eu também utilizo. E também pela entreajuda, e sobretudo pela entreajuda, pelas formas específicas de pensar, distribuir e construir este espaço e também de o habitar. Então, e é isso que acho que o Remígio e o Ioan, no seu livro, identificaram bastante bem sobre os cenários da Mafalala, o que é a falta de adequação a estas normas socioculturais que definem estas comunidades na maioria dos planos de melhoramento ou qualificação implementados nas cidades africanas que faltam. Sendo assim, acredito que lanço algum comentário mais sobre os cenários e depois um pouco sobre as outras iniciativas para o Remígio depois, para tentar acender um pouco o debate e ver o que é que o Remígio também responde. Sobre os cenários, eu felizmente tenho um livro, e acho que logo no início lembro-me de ver que
colocam a premissa que os 3 cenários hipotéticos, neste caso, são expressões radicais e que podem parecer exageradas e provocativas. Acho que são essas as vossas palavras. Digo-te já que acho que estás longe disso, felizmente ou infelizmente. Acho que o primeiro cenário parece um desenvolvimento urbano natural, que tu próprio disseste, que irá ocorrer sem dúvida, caso a inércia do poder público e de outros atores urbanos, até sociais, se mantenham igual nos últimos anos e até décadas. E acho que fizeram um excelente trabalho na concretização dessa hipótese. O segundo cenário, para vocês, acho que é o de intervenção mais radical. Parece-me que é atualmente o mais parecido com os planos convencionais que se vêem muitos nos países africanos, mas quando digo isso, digo na premissa da tábula rasa, de destruir para depois edificar a imagem da cidade ideal, ou ocidental, que não me leva a mal, mas acho que tem ganas quando pensam que voltar a colocar essa população nesse novo modelo de cidade, no mesmo local, é uma aposta radical. O radical é o que se vê, é reassentar em áreas periféricas com algum tipo de produção habitacional mercantil, que é despida da identidade e representação da cultura e dos modos de vida, assim como vocês falaram, mas também longe dos laços sociais, familiares, longe do local de trabalho, das infraestruturas, dos serviços, até dos próprios benefícios que o centro da cidade, neste momento, acho que ainda é o único lugar onde se usufrui. E mesmo vocês dizem que Mafalala é o bairro não só mais antigo, mas também um dos mais centrais da cintura pericentral da cidade, e acho que a especulação de terras e a especulação imobiliária e os interesses políticos e económicos não permitiriam facilmente a destruição de um bairro, que é exatamente uma área nobre, e depois o investimento todo para que depois a população voltasse ao local. O retorno financeiro teria que ser grande, então acho que teria que ser com pessoas com posses económicas talvez mais elevadas. Não sei se ficas feliz ou não, mas acho que o vosso cenário não é o mais radical. Claro que entendo a visão e a intenção para o desenvolvimento do trabalho e do livro. Não faria muito sentido apresentar um cenário em que se limpasse a área e depois mandasse as pessoas para fora. Mas pronto. O terceiro cenário realmente parece mais balanceado e coerente com a realidade e com os modos de vida e, obviamente, uma previsão futura. E também me parece o resultado de um plano grande de intervenção e investimento que seja feito de raiz e que depois seja implementado praticamente imediatamente, se assim posso dizer. Mesmo que seja um processo gradual, que vocês falaram, de quarteirão a quarteirão, as dinâmicas urbanas não deixam de acontecer e teria que ser um processo com início e fim muito curto, sem outro tipo de impedimentos políticos e que costumamos ver. Gostava de ter visto, e é apenas um desejo mesmo, e talvez no futuro ainda se veja, um quarto cenário em que, do meu ponto de vista, talvez um pouco mais realista, para o nosso contexto de desenvolvimento atual, que neste tipo de bairros apenas com uma orientação das qualidades de habitabilidade através de técnicos municipais, de capacitação, de assistência técnica comunitária, claro que no asseguramento dos direitos de uso de terra e da habitação em si, na regulamentação desses elementos legais, mas também na assistência ao melhoramento das habitações, seja na qualidade espacial, seja na densificação pelo acréscimo, que depois vocês também falam, em outros pisos, isso sem afetar as qualidades espaciais, sociais existentes que caracterizam esses assentamentos autoproduzidos, mas também dando direito ao lugar e do não desenvolvimento de edifícios com tipologias habitacionais que muitas das vezes não refletem os modos de vida cotidianos das populações. Digo que é muito importante, tu próprio mostraste a relação com o talhão, com a varanda exterior, mas no mesmo piso, a possibilidade de renda extra em pequenos cultivos ou de criação de animais, o cozinhar fora, o de receber as pessoas, a casa de banho fora também, que também é uma questão cultural, o estender fora,
a roupa e outro tipo de dinâmicas de vizinhança e familiares que se dão no terreno privado. Em nenhum momento sou contra o terceiro cenário, obviamente, e mesmo depois de quase 10 anos de pesquisa nesta área, ainda me encontro muitas das vezes entre o lógico e o emotivo, acredito, da densificação em edifícios multifamiliares, por exemplo, como uma das únicas hipóteses de desenvolvimento sustentável que podemos ter, sobretudo a nível das infraestruturas e outros serviços, tem lógica, mas por outro ainda me sinto um pouco incapaz de pensar que esse modo de intervir é o único que pode levar a tal sustentabilidade. Sobretudo numa realidade que eu acredito que é como a nossa, que a habitação e o espaço privado e também o coletivo é praticamente 100% produto do próprio morador, um produto social, do cultural e também dos modos de habitar esse espaço. Mas sobre os cenários não vou falar mais. Sobre o museu, conheço o museu, adoro o projeto, a sua premissa, a incorporação de todos estes elementos do próprio bairro no edifício, a função que ele também tem, e acho que é uma das intervenções aquilo que se costuma chamar de acupuntura urbana, que depois vê-se nos workshops que tu também apresentaste, que é um pontinho de intervenção que parece mínimo, dado a dimensão toda territorial que existe, mas que revitaliza toda a sua envolvente. E neste aspecto gostava de te perguntar, e até está um pouco respondido por ti, mas gostava de te perguntar, depois de construído, o que achas que a dinâmica de todo este espaço urbano e da própria envolvente e da população, como é que mudou? Qual foi esse impacto? E se acreditas que esta valorização deste espaço, neste tecido, achas que outras iniciativas poderão vir, ou se existe essa intenção, ou se é apenas um caso isolado, pelo menos naquela área, não estou a falar porque já vi que tens outras também. E como é que é acompanhar, como tu, como arquiteto, como humano e habitante aqui, como é que é acompanhar esse processo todo transformativo, através de algo que foste tu que criaste? Acho que vou passar agora a palavra a Milosa, senão não me calo, e obrigada. Exatamente. E eu peço à Milosa alguma contenção, porque eu sei que as duas ficavam aqui e não deixavam espaço para mais ninguém. Então eu peço alguma contenção para podermos alargar um bocadinho o debate. Também está aqui o nosso querido professor Luís Lage, que depois também vai querer dizer alguma coisa, e outros de Luanda, o Ilídio Dá e o Paulo Moreira, para além de todos os alunos e de outras pessoas, a minha querida colega Madalena Cunha Matos, prontos, portanto está aqui muita gente que provavelmente vão querer dizer coisas. Então, Milosa, força a tentar sintetizar, que é para ouvirmos muita gente, está bem? E para o Remígio ainda poder responder, senão o Remígio vai-se embora. Exatamente. Muito obrigada. Eu vou passar a introdução que a Jéssica fez muito bem e a professora, mas quero agradecer e dizer que é uma honra estar nesse painel de conversa com o arquiteto Remígio e a Jéssica. O arquiteto Remígio é uma pessoa que inspira e que é uma boa referência. Portanto, eu vou colocar aqui a lenha do outro lado da fogueira, a tentar levantar algumas questões para adicionar as questões da Jéssica. Em primeiro lugar, gostaria de resgatar que o contributo inicial na conversa do Remígio é extremamente fundamental, que é a questão sobre a ética, sobre a humildade com que nós técnicos temos que abordar as questões sobre esses territórios, que a solução é um processo de construção coletivo e transdisciplinar, ou seja, nem sempre nós somos os únicos que podemos compreender o território, mas esta é também matéria da sociologia, da antropologia e de outros, e que também o problema deve ser permanentemente reformulado para evitar atuar sobre os sintomas ao invés de atuar sobre o real problema. A nossa universidade, digo, porque somos todos da mesma escola,
tentou, desde as suas origens, transmitir princípios éticos, como é o exemplo da apropriação dos elementos socioculturais. Tanto, posso trazer aqui o exemplo do Pátio Central. Acho que há muitos que se podem identificar o Pátio Central e como é que nós resgatamos as referências culturais e tentamos reinterpretar e incluir no nosso processo de arquitetura. E eu penso que as referências apresentadas pelo Remígio aqui mostram a materialização de muitas intenções que são ditas na universidade e que nem sempre, infelizmente, elas se tornam realidade. Isso para dizer que a realidade mostra que, embora estes princípios que a faculdade tenta transmitir, não só sobre os princípios éticos, mas também sobre um olhar sobre os territórios autoproduzidos, muitos dos arquitetos formados nas nossas faculdades, eles acabam não tendo a sua prática na confrontação e interação desses processos. Quando digo esses processos, estou a falar dos processos que permitem olhar para o nosso território e as desigualdades que elas apresentam de uma forma diferente, e infelizmente muitos deles acabam trabalhando para o setor terciário, para o setor privado e acabam amplificando os problemas que nós já conhecemos. Eu tenho 3 questões para o Remígio. A primeira o Remígio, com a sua experiência, como é que vê que podem ser essas experiências, essas referências agora apresentadas por si, multiplicadas no território? A segunda questão tem a ver com o ensino, o papel do arquiteto na academia também, e eu gostaria de saber, na tua perspectiva, como é que podemos melhorar o ensino da arquitetura e do planeamento para que este processo realmente aconteça a uma escala para além do bairro da Mafalala, porque o território é muito para além daquele bairro. E, por fim, essa é uma dúvida também um pouco pessoal. Eu gostaria de saber o que marcou o teu processo individual de emancipação. Em outras palavras, como é que podemos produzir outros Remígios? E eu termino por aqui. Ok. Obrigada, Milosa, foi excelente. Agora, vamos fazer assim, eu vou pedir o apoio da Andreia, se a Andreia não se importa, para vermos quem quer fazer já um comentário. Eu proponho que recolher mais comentários, porque não vai haver tempo para dar mais uma ronda de questões e, portanto, sugiro aos alunos que se mandem para a cena, portanto, façam perguntas sem receio, mas quem quiser já falar, por favor, ponha já, olha, já vejo ali a mão do Ilídio, então tenha a mão do Ilídio, peça à Andreia depois e veja quem mais quer falar, tá bom? Então vamos ver se assim 3, 4, 5 pessoas o máximo e depois passamos a palavra ao Remígio para um comentário final, tá? Tenho a mão do Luís Lage também. Ok, força primeiro, Ilídio, então. Ok, boa tarde a todos. Professora Isabela Martins, é um prazer estar de novo aqui e é um prazer redobrado porque não só por estar aqui mais neste painel do África Habitat, como também ter conhecido o Remígio Chilaule. Eu aqui sou o Remígio daqui da parte de Luanda. Mais ou menos, eu revejo-me totalmente na tua... Totalmente, 100% na tua apresentação, na tua forma de estar, como arquiteto, e obviamente vou querer aprender muito contigo. E pegando na deixa da pergunta da Milosa, quantos Remígios existirá aí em Maputo? Por acaso, há um bocadinho de falta de informação da partilha dessas boas práticas. Eu conheço muitos arquitetos de Maputo, de Moçambique, onde temos falado, mas eu não conhecia este trabalho magnífico e que
trabalhos como estes, não só em Maputo, como noutras paragens, devemos mesmo mapeá-los, voltando ao movimento, mapeá-los, onde estão, quem faz, como é que fizeram, e produzirmos uma rede, este network. E depois vou, em off, pedir o contacto da professora Zema Martins para fazer esse contacto, estreitar esse contacto com o Remígio. Mas, voltando, indo diretamente às questões, às reflexões. Essa questão do financiamento do urbanismo, o financiamento das urbanizações, principalmente nas margens, é fundamental. Quem paga, vamos ali à farmácia, está lá, Tana. É fundamental. Eu queria dar um exemplo que aconteceu em Luanda, num projeto que começou bem, mas depois acabou mal, que é o projeto de Luanda Sul, e que criou-se vários condomínios privados. O bom deste projeto, tirando as questões urbanísticas, que correu tudo mal, era o financiamento do urbanismo, onde 25% da venda dos lotes e algumas taxas urbanísticas, 25% era para financiar a habitação social e infraestrutura de saneamento em bairros periféricos, nas margens. E correu bem. Correu bem na construção da habitação social e infraestrutura. Mas não teve continuidade. Não teve continuidade porque, pronto. Mas é justamente repensarmos essa questão do financiamento das infraestruturas. Realmente está a saber como conseguir dinheiro, e viu-se o exemplo de Madagascar, num bairro extremamente denso e pobre, mas existir densificação, existir uma classe média emergente, num bairro que está a gentrificar, e que há dinheiro. Este dinheiro tem que haver essa gestão urbana, de poder ser, obviamente, através de taxas, o que for. Dinheiro esse pode ser canalizado para financiar as obras de pontos de saneamento básico, drenagem e residual, etc. O caso de Madagascar. Outra questão, já se falou, a Jéssica já falou a questão do museu, foi genial, a questão da identidade do lugar, dessa acupuntura urbana, e buscar essas referências, foi magistral. De facto, o terceiro modelo de uma as tábulas rasas. Eu fui chefe de departamento de um gabinete de reconversão urbana. O nosso modelo era de tábula rasa, que chamávamos de bola de neve, construir um espaço livre, realojar in situ, demolir e assim sucessivamente. Mas visto isso que é economicamente inviável e socialmente agressivo. Ou modelos mais de meio termo, mais equilibrados. Obviamente que temos que também, eu discordo também um bocadinho da Jéssica Laje, de que em zonas urbanas que tendem, como o bairro de Mafalala, que é um bairro muito próximo do centro da cidade, são bairros que, como aqui temos, é mais ou menos o nosso Rangel, são bairros que, se não estão a gentrificar, vão daqui a 2, 3 anos, vão se tornar, vão passar por esse processo de gentrificação. E logo a densificação em altura, e também falaste, sei que o projeto da Caia Clinic tem essa vertente, né, de se poder densificar em altura. Isto sim, e criar espaço público, espaço de área verde, e é fundamental. A densidade na horizontal, como mostrou-se no segundo cenário, para além de questões de ventilação, de drenagem, de dificultar essas questões, torna totalmente o bairro, quer dizer, muito difícil de manusear. Mas eu ia terminar por aqui, vou pedir que, mais uma vez, e depois em off, Remígio, vamos falar, temos muito que falar. Muitos parabéns pelo trabalho, gostei imenso. Obrigada, Elídia, pelo comentário. Tinha pedido a palavra aqui o ilustre professor Luís Laje.
O ilustre não sei, mas... Então, o que não é ilustre? O que não é Eu ilustre? peço desculpa porque há bocado eu perdi o som durante um pedaço no inicial e não... primeiro sou um intruso, estou a perceber que sou um intruso. Bom, mas eu recebi o convite, por isso estou aqui, senão não tinha entrado. Primeiro queria dizer alô às pessoas que reconheço aqui muito bem, à Isabel, professora Isabel, pela iniciativa, ao Remígio, ao Paulo Moreira, ao Ilídio, à Jéssica e à Milosa, a todos os demais, pronto, o meu boa tarde. Como sempre, Remígio, surpreendes pela tua maneira de ser. Sempre foste aquilo que tu és e eu gosto muito da maneira como tu és. Mas em relação à apresentação que fizeste, se é possível falar algum pedaço, eu gostaria de ter algumas considerações. Primeiro, em relação ao problema do problema, o que é o problema? Conhecer os problemas, o compreender não basta, compreender não é tudo. As soluções também passam, não só. Para além da compreensão, as soluções passam também pelas oportunidades e pelas capacidades de resolver os problemas. Portanto, há aqui um aspecto que eu gostaria de deixar claro em primeiro lugar. Portanto, não basta compreender para resolver. A compreensão é apenas uma parte, é fundamental, porque sem a compreensão também não se chega lá. Estou absolutamente de acordo contigo. Mas atenção que há outros aspectos. Em relação às questões como tu pões, às questões técnicas, eu absolutamente de acordo. Nós fazemos esse papel de resolver as coisas tecnicamente, e a outra parte que tu pões, as outras, eu adorei. Sobretudo a questão ética. No meu tempo era mais direto, era uma questão política, não era ética, era política. Era uma questão de luta de classes, ou estás ou não estás, ou estamos juntos ou não estamos juntos. Portanto, aqui há uma questão que não é só a questão da ética, tem a ver também, a questão dos valores e da ética, tem a ver também com os destinos da humanidade e como a humanidade se enfrenta e como a humanidade é justa para consigo própria. Portanto, há aqui uma leitura que eu acho que... Portanto, eu não estou... Alô, tu conheces-me, sabes perfeitamente que eu sou a humanidade, o humanismo, ok? Mas eu acho que há aqui questões que nós temos que pensar sempre. Bom, em relação àquela publicação que eu acho belíssima. Eu acho belíssima no sentido que eu, infelizmente, não a tenho. A Jéssica diz que tem, eu não a tenho. Olha, amigo. Olha, a Isabel tem. Professor faltou ao lançamento. Eu sei. Eu fiz a visita. Eu fui à Bafalal, eu fiz a visita. Ok. Mas eu não quero discutir isso. Primeiro, quero dizer o seguinte, aquela publicação é importante, ela é muito importante. Aquilo foi um exercício que eu acho que foi muito importante. E eu acho que a Jéssica também. Não precisas mostrar, eu sei que tem. Eu acho que a Jéssica fez uma abordagem muito, muito, muito completa. Fez. Eu acho que é de registro, é de pensar, sobretudo em relação aos cenários. Porque aquilo é um exercício, para mim, não passa de um exercício didático. Alô? Não estou a desqualificar a capacidade que se tenha de imaginar o futuro. Porque imaginar o futuro é que todos nós devemos. Eu acho que temos esse direito. Mas é sempre hipotético. Portanto, e é traduzido em maquetes. Ok. Mas existem inúmeros fatores que concorrem para que esses processos, essas hipóteses aconteçam. Desde o problema da posse de terra, a Jéssica falou tudo isso, desde o problema infraestrutural, económico e, sobretudo, das culturas endógenas. Porque as coisas, a maneira de viver é também uma cultura. A maneira como a gente cria a casa e não sei o quê. E aí eu estou contigo, Remígio, 100%.
já no catálogo que fizemos sobre o bairro, nós dissemos que o bairro estava classificado, ou propusemos a classificação do bairro. Portanto, aqui, segundo a lei, tudo o que é proposto para classificação entra já no direito de salvaguarda patrimonial. Portanto, aqui há qualquer coisa a fazer neste bairro, sobretudo no bairro. Agora entro neste aspecto, que é que não só, tu dizes bem, naquele cartaz que lá está, que tem não sei quantos edifícios, ainda por cima já tem cartaz de classificação do Ministério da Cultura, que são 300, é preciso inventariá-los, é preciso fazer, não sei, o bairro, todo o bairro merece um plano de salvaguarda patrimonial. Onde nesse plano, se for um plano feito devidamente participativo, com as comunidades e com as leituras todas, o desenho é um desenho que sai do terreno. Tu sabes isso muito bem. O desenho pode sair do terreno. Porque os planos são acordos, são negociações, são com os intervenientes. E os intervenientes são aqueles que vivem lá no terreno. Pronto, isto é. Portanto, o que eu quero dizer é o que vai acontecer nos cenários. O que vai acontecer nos cenários é o primeiro, infelizmente é o primeiro, como disse já a Jéssica, mas é o primeiro, mas o primeiro, como vocês puseram o primeiro também num extremo, porque o primeiro, se for monitorado, se for intervencionado, se for como é que eu vou dizer, se for introduzido, se fosse introduzido de acordo com as capacidades, não só económicas, mas também do poder das pessoas. As pessoas têm capacidades económicas também. Portanto, se agregar-se, se fizesse os planos juntamente com as pessoas, infraestruturar aquilo que são os sistemas viários, os sistemas de drenagem, os sistemas de saneamento, as coisas poderiam melhorar. Se monitorarmos o crescimento vertical, também podemos melhorar. Portanto, não pode ser que o primeiro cenário, como a Jéssica diz, que é o tal quarto, pode ser que o primeiro não seja aquele. O primeiro possa ser o quarto. Professor Luís Lage, peço desculpa, o tempo é reduzido, isto é um quadro de uma disciplina. Acho que esta é uma matéria para a gente continuar a discutir e acho até que fazer ponte entre aquilo que tu falaste agora, do bairro Mafalala ser objeto de um plano de salvaguarda, e aquela entrevista que o líder fez à Ângela Amigas, em que de alguma forma também tinha subjacente esta ideia. E portanto eu acho que há aqui reflexões a fazer, mas que vamos prolongar no quadro da África Habitat. Agora, no quadro da disciplina, eu respondo aqui ao apelo do Remígio, que queria ter o comentário dos estudantes. Eles foram muito ativos na parte da manhã e eu quero que eles sejam ativos também agora. Deixa-me só terminar. Não terminaste? Pensei que já tinhas. Não, quero terminar a dizer ao Remígio que aquela peça do museu é impecável. Valeu. Aquilo eu tiro o chapéu, é uma coisa feita, as premissas foram todas encontradas, os símbolos todos, e eu vou dizer-te uma coisa, valeu, desde os materiais, desde a formulação dos espaços, e é de facto um edifício racional e muito bem conseguido. Os meus parabéns. Obrigada, Luís Lage. Obrigado. Eu queria dizer uma coisa, eu conheci primeiro o museu, e fiquei com vontade de conhecer o autor do museu. Bom, então, estudantes, agora só quero estudantes, peço desculpa, quero comentários, é um pedido aqui do Remígio, quero comentários dos estudantes, então eu lanço este apelo. Tenho a certeza que há aqui imensa gente que gostava de entrar no debate, mas vamos continuar esta conversa num quadro menos da disciplina, mas agora no quadro da disciplina gostávamos de ter aqui comentários de estudantes. Será que eu vou ter que bater à porta dos estudantes? Andreia, ajuda-me, não há nenhum estudante aí que se tenha mostrado corajoso, tem que ser eu a chamar por eles? Vai ter que ser você, Isabel. Vou ter que ser... Ninguém levantou... Vasco está aí?
Vasco? O problema é que a gente não vê as caras. Vasco está aí ou não? Vasco, Ricardo. Boa tarde, professora. Que bom. Obrigada que respondeu pelo menos ao meu apelo. Diga, Ricardo, tem alguma reflexão que queira fazer com base no que aqui está a ser discutido e na apresentação brilhante do arquiteto Remígio Chilaúde? Sim, a maior questão aqui, pelo menos para mim, é como é que se arranja, por exemplo, investimentos até para as pequenas intervenções que são feitas, não só as grandes, mas também as pequenas, tudo é preciso investimento. Uhum. Ok, é uma questão precisa e pertinente. Obrigada, Ricardo. Vamos perguntar aqui, talvez, ao Henrique? Ou à Daniela? Mafalda? Tenho que vos ir puxar aí, a ver quem é que... Este sistema do Zoom tem este problema, não vemos as caras das pessoas. Ana Carolina Freitas, está aí? Ou será que os alunos não estão aí? Será que os alunos não estão aí? Acho que estão, Isabel. O Remígio é humanista e não quer que eu que eu aprofunde a questão. Não quero que eu aprofunde a questão. Então, se calhar vamos ficar por aqui, porque já são 1/4 e, portanto, se alguém, para além dos estudantes, não estão a querer, não estão em reação, se alguém quer dizer alguma coisa, apenas mais um comentário. Não sei se o Cláudio está ali, mas... Eu sei que nesta hora ele já trabalha e ele está e não está. A Mariana também, eu gostava muito que vocês comentassem, mas está a ser difícil. Então, só uma intervenção de alguém que tenha mesmo alguma coisa muito pertinente para Professora, dizer. eu ainda estou por aqui. Ainda está Estou por um aí. bocadinho atrasado para ir trabalhar, mas pronto, como eu tinha intervido de manhã, estava a deixar aos meus colegas... meus colegas ver se teriam, pronto, se quisessem aproveitar a oportunidade. Oportunidade, exatamente, Cláudio. Mas então, diga o Cláudio. Mas pronto, eu agradeço aqui a excelente apresentação também mais uma vez do Remígio. Ele vai um bocado de encontro e gostei bastante, mais uma vez, da intervenção da Jéssica, que ela é muito sistemática e toca, pronto, acho, em pontos fundamentais e acaba por ser um bocado mais realista, assim, no sentido, e eu não sei, mas talvez, no meu ponto de vista, eu acho que é um bocado... que eu acho que ainda isso faz parte naquilo que no percurso que nós fazemos como arquitetos, se calhar a visão que o Remígio tem, ou sobre um bocado as alterações que acabam-se de fazer no sentido mais urbanístico nas composições do próprio terreno. Quando digo isto é no sentido do exemplo que ele foi buscar à África do Sul, e depois o que acaba por acontecer é exatamente o que vai dos próprios cidadãos, das próprias pessoas, que acabam por depois continuar a criar informalmente edifícios. E o que acontece é um bocado também a perguntar, Remígio, nós queremos muito seguir essa temática de tentar, de uma forma, arrumar o tecido urbano, mas se calhar, será que nós estamos realmente a servir a população nesse sentido? Porque o queremos meter estas pessoas todas a viverem em edifícios e tudo mais, que eu acho que, falando também um bocado a nível pessoal, que isso acaba por tirar um bocado aquela própria liberdade que as pessoas sempre tiveram daquele espaço público, e tentar arrumar, será que as pessoas adaptam-se a isso? E acho que mesmo esse exemplo da África do Sul, acho que é um bom exemplo, no sentido que o tentarmos nós, um bocado na visão de arquitetos e daquilo que nós queremos, porque tanto o arquiteto Remígio como o próprio Ilídio
que pronto, acabam por dizer que nós somos técnicos, que acabamos por ser técnicos, e nesse sentido nós tentamos ser, se calhar, demasiado técnicos e não compreendermos na totalidade ou no que deveríamos compreender as próprias pessoas que ali habitam, porque o que acontece é nós tentamos arrumar de certa forma a cidade ou o tecido urbano, e depois o que acontece é que, como isto continua o crescimento informal da própria cidade, ou seja, do próprio tecido urbano, porque não existe não é uma limitação, não existe um controle com isso, e é um bocado por aí. Eu percebo, ou também mais uma vez na nossa forma de ver a nível poético daquilo que nós queremos fazer no plano talvez urbano e arquitetónico, mas será que para as próprias pessoas que ali vivem, será que isso é a solução encontrada? É esta a minha intervenção. Obrigada, Cláudia. São mais questões aqui para cima da mesa. Se não há mais ninguém que tenha levantado a mão, Andreia, identificastes mais alguém que quisesse fazer algum comentário? Se não, passamos Isabel, desculpe, acho que só que o Remígio está um bocadinho apertado. Aflito. Então, passamos diretamente a palavra ao Remígio. Obrigada, Jéssica. Desculpa. Não, fizeste muito bem, obrigada. Remígio, força aí, então, para a sua última reflexão. Sim, obrigado a todas e todos. Não vou, obviamente, responder a todas as questões. Algumas são mais recomendações, as quais agradeço. Acho que vou pegar em 3 pontos. O primeiro é esta questão que mesmo, por exemplo, foi dito algo que tu criaste, o Remígio, eu ouvi muito o Remígio. Queria aproveitar essa oportunidade para realmente realçar que não há... Eu estou aqui hoje a falar, mas isto é produto, né, de muita coisa, direta e indiretamente. Os colegas próprios do trabalho, sem os quais seria impossível, alguns estão aqui hoje. E os professores também, professor Lage, entre eles, não dentro da aula, fora da aula. Os clientes, eu falei um pouco do Ivan Laranjeira e da Iverca, e como eles ajudaram a esgalhar o projeto, né, do museu. E os colegas também, por exemplo, o Johan, que participou, ou seja, a faculdade dele financiou uma boa parte das coisas que mostrei aqui. Então, estou aqui a falar, mas não é o Remígio, né? Isso é importante, até porque estamos na era dos Star Architects, né? Dos arquitetos estrela, que aparecem a dar grandes entrevistas, bem vestidos de preto e tal, como arquiteto estrela, mas sempre se esquece de toda a gente que está atrás para isso ser possível. Então, isso é importante mesmo para os estudantes saberem que é um trabalho em equipa. Essa era uma das respostas que queria dar. A outra sobre esta questão das soluções, acho que há de ser a última, talvez pegar exatamente nas questões que os 2 estudantes colocaram, né? Como é que se arranja investimento né? E como é que é isto com as pessoas, como é que as pessoas podem, ou seja, qual é a recepção que as pessoas têm destas iniciativas. Acho que aí está a questão central. Eu não sei, como disse, tenho mais dúvidas que certezas. Então, quando falei de questões técnicas e éticas e tal, trago mais mesmo essas interrogações. São quase interrogações existenciais. E acho que é aí que começa acho que isso é importante. E acho que isso traz muitos de nós estamos aqui exatamente por isso. Como eu disse, não é uma coisa que aprendi do ar, assim, fui bebendo de várias pessoas. E acho que o que nos traz para aqui é exatamente essa pergunta existencial de como é que nós estamos a admitir, como é que uma sociedade tolera esta situação que está a acontecer, né? Então, é bom nós estarmos aqui no Zoom, arquitetos, estudantes, tal, quando realmente há uma situação dramática de insuficiências humanas básicas que já não se deveria, nesta era, sequer... É uma pré-história humana, a verdadeira história humana não começou ainda, porque senão teríamos resolvido um problema básico de sobrevivência de pessoas, né? Então, acho que é uma preocupação mais que uma resposta, e acho que é uma preocupação que nos traz a muitos de nós para aqui. E acho que uma das coisas que é importante nessa preocupação é mesmo pararmos, o individualismo tomou conta das nossas vidas, vemos tudo como
né? Como é que eu vou resolver os meus problemas, ficamos dia e noite preocupados com os nossos problemas, já não sentimos muitos problemas dos outros, é uma matéria, como disse, é algo para de vez em quando debatermos, mas não sentimos realmente os problemas dos outros. Então acho que um dos caminhos há de ser esse, de tentarmos desconstruir este individualismo. Acho que ficaria mesmo por aí, há muitas questões técnicas, agradeço, tomei nota de maior parte, que havemos de incorporar no trabalho e podemos seguir, para não entrarmos mesmo já nos detalhes todos do número de pisos e da questão fundiária, etc., que acho que é muito importante, mas não temos agora tempo. Sim, agradecer e obrigado. Obrigada, Remígio. Nós aqui no Zoom não damos palmas, mas vão as palmas dos nossos corações e olha, podemos dar palmas e foi muito bom, muito obrigada. E eu acho, aí a minha opinião e aqui do meu querido colega Luís Lage, eu acho que é muito bom essa visão humanista, porque sem ela não há terra possível. Por isso, eu sei que o Luís também pensa a mesma coisa, mas há aquele despique. E eu acho que é isso que está subjacente à tua abordagem. É a atenção. A arquitetura é o espaço onde as pessoas vivem e não é o espaço para os arquitetos brilharem. E eu acho que é isso que está subjacente a toda a tua apresentação, linguagem, procura, pesquisa, fazer e troca, não é? E crescer com os outros. E, bom, obrigada por isso tudo e muito obrigada também à Jéssica pela capacidade de sistematização e de reflexão crítica que ela tem e que nos trouxe aqui, que mostra um grande amadurecimento e eu fico também muito feliz por isso. Sinto-me, eu imagino que o Luís Lage deve sentir a mesma coisa, sentimos que já podemos ir embora, Luís, já nos podemos ir embora, os jovens já estão aí para continuar. E a Milosa também agradeço imenso por trazer a sua força. Ela está a começar um caminho que eu tenho a certeza que vai ser um caminho muito importante, portanto a todos os que contribuíram, aos alunos que estiveram aqui com atenção, no fundo é o que diz o Remígio, vamos crescendo cada um de nós com aquilo que vamos bebendo, de tudo aquilo que cada um de nós somos, porque somos todos a mesma coisa, somos todos pessoas, pensamos que somos indivíduos só, esse individualismo que esta cultura nos inculca e nos impõe, e esquecemos esta humanidade, não é? A única vantagem, bem, eu estou a falar para uma tela, não é? Estou a falar aqui para um computador, mas supostamente entro em interação com alguns de vocês e talvez que esta mudança que veio trazer o Covid é exatamente esta chamada de atenção que temos que estar todos mais juntos, mais interativos. A criação de redes que falava o Ilírio, o espalhar das boas experiências, o maior conhecimento das boas experiências, perceber como perguntava a Milosa, como é que os Remígios e todos nós, não é? Como é que estas preocupações se nascem e se reproduzem, é muito importante para que esta nova geração que está aqui seja de facto promissora e construtora de um novo mundo, porque esse novo mundo é possível. Sem esse novo mundo não há mundo possível. Esta é a minha perspectiva. Está aqui a querida Madalena. Vamos ter que acabar aqui porque a aula continua. Vamos passar, os alunos vão passar para outra sala. Obrigada a todos. No projeto África Habitat vamos continuar a desenvolver estes encontros, portanto vocês vão continuar a ser convidados e para podermos levar mais longe estas reflexões. E agora eu vou ter que fazer esta ação ingrata de ter que puxar esta coisa que tenho aqui à minha frente e mandar-nos a todos embora. Obrigada a todos e até Tchau, tchau. Adeus. Obrigado.